só. Eu sou outra igreja na paz do Senhor Jesus. Senhor Jesus, agora que pedimos, Pai amado, aleluia, vai ofertar essa semana, Pai amado, também abençoa aquele que não tem, Pai, enche seus celeiros, multiplica, em nome de Jesus, amém. Amém. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada. Gentileza, amado, nós vamos abrir nossa Bíblia lá em Marcos 11, versículo 20, 21, 22 e 23. Marcos 11, 21, 22 e 23. Também quero saudar os nossos amados internautas, a qual vão estar conosco
neste tempo, né? Ouvindo a palavra do Senhor e que venha ser uma bênção. E que o Senhor venha estar juntamente contigo nesta noite. Amém? Nós vamos falar hoje sobre o poder da fé. Marcos 11, versículo 20, 21, 22 e 23. O poder da fé. Ele diz assim: e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro lembrou-se e falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Amém? Amém. Amados, abram a Bíblia de vocês lá em Neemias. Neemias capítulo 2. Neemias capítulo 2, o versículo 4. Neemias capítulo 2, o versículo 4. Neemias capítulo 2, o versículo 4. 2 e 4. Amém? Amém. Neemias capítulo 2, versículo 4. Diz assim: disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Amém? Podem sentar, amados, que Deus abençoe nesta noite. Quando o Senhor me deu essa palavra, eu estava lendo o livro de Neemias. E eu perguntei para Deus: Deus, o que tem a ver, né, o poder da fé? E eu comecei a ir estudar e eu descobri várias coisas, amado. Primeiramente, né, como a gente pode ver, Neemias foi primeiramente, vamos dizer assim, ele era um copeiro. Se nós formos olhar para o homem que tem esta profissão, né, um copeiro, naquela época, ainda por cima dele ser um copeiro, ele era um escravo. Ele era uma pessoa que não poderia se direcionar para algum lugar a qual ele quisesse, porque ele estava a serviço do rei. Ele tinha sido levado ao cativeiro juntamente, né, com o povo dele para aquela terra. Mas pela graça do Senhor, ele caiu nas graças, né, do rei e foi trabalhar lá dentro. Mas também Neemias, todas as vezes que estava servindo ao rei, ele, né, batia de frente com a morte. Por quê? Porque o copeiro era aquele que servia o vinho para o rei, que servia comida para o rei, e antes do rei comer, o copeiro experimentava a comida. Porque muitas vezes, amado, o que acontecia? Os empregados, né, levados por uma cobiça, né, juntamente com alguém que quisesse matar o rei, poderia colocar veneno na comida do rei e mataria o rei. Então, Neemias, naquele tempo que ele tinha, né, ele servia o rei ali, ele batia de frente com a morte, todas as vezes. Toda vez que ele ia comer a comida do rei, apesar de ele estar vivendo bem, né, ele pensava: talvez hoje pudesse chegar, né, o que será que vai acontecer comigo? Mas Deus guardava a vida de Neemias. Glória a Deus. E como você pode ver no capítulo 1, até aquele momento ali que começou o capítulo 1, né, no versículo 1 ali, Neemias, ele estava numa alegria tão grande. Mas algo acontecia no coração dele que ele talvez ele orava, ele agradecia a Deus, porque ele estava agradecido pelo povo dele, que tinha sido transportado novamente para Jerusalém, e o rei tinha permitido que o povo dele construísse o templo. E para Neemias, o coração dele estava no templo, porque no templo ele sabia que o povo poderia entrar para adorar, que o povo poderia ali ter um encontro com o Senhor, que o povo estava alegre, que o povo poderia chorar, que o povo poderia buscar a Deus. Deus iria falar com o povo ali dentro do templo. E Neemias tinha aquele gozo no coração dele. Só
vocês podem ver, né? Vocês vão ler ali no capítulo 1, Neemias recebe a visita dos irmãos dele. Diz que os irmãos vieram visitar Neemias. E diz que quando Neemias enxerga os irmãos, né? Vamos conjecturar aqui, que quando enxerga os irmãos, pensou assim, lá vem meus irmãos vão trazer notícias maravilhosas, né? Vão trazer coisas boas, porque ele estava 1000 e poucos quilômetros longe do lugar aonde era a terra dele. Quer dizer que eram 3 meses de viagem para chegar de Jerusalém até onde Neemias estava. E ele estava naquela coisa. E agora eu pergunto para você, amado, quantas vezes nós estamos numa alegria tão grande? Quantas vezes a gente se devota a orar, a buscar, a se colocar, e a gente pensa, a gente alcançou, né, a vitória, está tudo bem. Mas aí chega uma notícia para você, parece que te falta, te tira o chão, te tira a tua vida, te tira o teu fôlego, e assim aconteceu com Neemias. Diz que Neemias, quando os irmãos contaram para ele, olha, o nosso povo não está nesse tempo aí não, o nosso povo está sendo afrontado, está sendo espizinhado, o nosso povo está sendo humilhado, está sendo roubado. E ele pergunta, mas por quê? Porque o povo que vive em volta de nós, né? Porque eles voltaram do cativeiro, para eles mostrar que o povo de Israel continuava cativo, o povo, né, que estava em alerta, né? Não, agora nós não vamos deixar vocês crescer, não vamos deixar vocês vir para cá e tomar posse daquilo que vocês têm direito. Porque os muros da cidade de Jerusalém estavam queimados, os muros estavam derrubados, aquele que dividia o povo, né? Aquele povo que não fazia parte deles, aquele que guardava eles eram os muros, né? Estava quebrado. Só que Neemias estava naquele palácio, e para ele Neemias tinha muros altos de oração, muros a qual guardava ele, e ele estava naquela, né, dependência que tudo estava bem. E diz aqui no capítulo de Neemias que Neemias chora e ora ao Deus dos céus. Glória a Deus. Aleluia. Ora e chora ao Deus dos céus. E eu ficava me perguntando, Senhor amado, o que quer dizer isso? Era o poder da fé. A fé que um homem tinha, que ele se colocasse diante de Deus, que era o único que podia fazer alguma coisa, que poderia dar algo dentro do coração dele, era Deus, porque não tinha mais. Diz que a fé, amado, é baseada em 3 fatos: em compreensão, aceitação e ação. A compreensão, amados, é quando nós temos aquela verdadeira compreensão, quando nós aceitamos a Cristo, e nós colocamos Cristo como centro das nossas vidas, e colocamos e vimos o sacrifício que Cristo fez por nós. Glória a Deus. Jesus fez um grande sacrifício pelas nossas vidas. Ele deu a vida dele para que hoje nós pudéssemos estar dentro de uma igreja, para que hoje nós pudéssemos fazer parte de um povo que o Senhor escolheu um dia, estar juntamente com Ele, glorificando e exaltando. E esse sacrifício é a primeira compreensão que nós podemos ter. Porque o dia que nós perdemos este foco, que Jesus fez isso por nós, amado, nós estamos no mato sem cachorro. Se nós perdermos esta esperança, de nós termos essa compreensão, que o Senhor Jesus fez isso pela minha vida, pela tua vida, sem eu ter merecido, porque eu não fiz nada para Deus, para merecer a misericórdia de um dia ser chamada de irmã, de ser chamada para fazer a obra do Senhor. Nós não fizemos nada, nós. O Senhor um dia resolveu, ele simplesmente naquele dia que ele foi crucificado, calado, quieto, porque ele tinha um livre arbítrio, assim como nós temos de
posso muito bem pular fora, porque antes os patriarcas, todos que vieram antes do Senhor, falharam em alguma coisa. E Deus restituiu a vida deles, mas também não deixou eles chegarem ao ponto que chegou o nosso Cristo. Porque se chegasse ao ponto que chegou Cristo, eles negariam. Mas Cristo não. Cristo foi para aquela cruz de boca fechada. Tomou toda aquela chibatada, foi xingado, foi cuspido na cara por mim e por ti. O dia que nós tivemos essa compreensão dentro dos nossos corações, que alguém sofreu por mim, que alguém fez algo por mim e que está fazendo até hoje por mim, eu tenho a primeira parte da fé. Porque fé, amado, é uma escolha. Glória a Jesus. Nós escolhemos a ter fé. E para nós ter fé, nós temos que ter amor. Não existe fé sem amor. Não existe. Nós podemos ter qualquer coisa, mas se nós não tivermos amor à obra do Senhor que Ele fez por nós, a nossa fé cai por terra. Às vezes, amado, tem problemas que nos desmancham por dentro. Assim, ó, parece que faz nós cair lá no chão. Verdade. Mas aí nós olhamos para Cristo. Aquele homem que deu a vida. Deus deu o filho dele. E às vezes eu fico pensando assim, amados, que tristeza deve ser a gente ver um filho morrer e não poder fazer nada. Esses dias estava eu e o pastor Gilmar conversando sobre um vídeo que eu tinha colocado, eu até lancei no grupo, sobre aquelas mães que foram mortas lá na Angola. E ela levava os filhos dela junto, aquelas crianças. E eu fiquei pensando, Deus, o que é isso? E Deus disse assim, ó, é o amor que aquelas mulheres tiveram em Cristo. É o amor que aquelas mulheres tiveram e compreenderam. Apesar de ter sido uma cena forte, apesar de ter sido uma cena a qual massacrou nosso coração, nos deixou por terra, porque a gente viu a morte de uma pessoa, porque simplesmente ela se dizia que era cristã, porque simplesmente ela amou a Cristo, ela foi levada à morte. E eu disse, Senhor amado, o que é isso? O poder da fé. Aquela mulher descobriu, aquelas duas mulheres com aquelas crianças que foram mortas, elas tiveram compreensão que apesar da vida delas estar terminando ali, elas tinham compreensão que alguém um dia amou ela muito mais que qualquer um ser humano amou, para deixar ela escolher amar a Cristo. E eu comecei a perguntar, Senhor amado, o que é fé? O que quer dizer fé? Uma palavrinha tão pequena, mas uma palavrinha forte, poderosa. Uma palavrinha que pode levar nós por caminhos, amados. Que muitas vezes, nós como cristãos, nós temos que saber muito bem o que é. E eu pensei assim, Senhor, mas a fé também de Neemias moveu o coração. Moveu o coração dele porque ele ficou, diz que Neemias ficou, porque se você for ler o capítulo 1 e o capítulo 2, vocês vão ver que vai ter 2 tempos. Começa num tempo e depois ele vai se apresentar para o rei 4 meses depois que tinha recebido aquela notícia. Mas diz que naquele tempo dos 4 meses, Neemias seguiu orando e jejuando diante do Senhor. Talvez eu fico pensando assim, talvez ele começou, porque a oração que ele fez, ele disse assim, ó, ao Deus dos céus, ele orou. Ele sabia se ele chegou diante de Deus, ele sabia que a oração dele, a única solução que ele tinha, amados, era orar para o Deus dos céus. Ele não podia contar para o fulano, para o ciclano, pedir ajuda, dizer para os irmãos dele, olha, volte lá para o meu povo lá, e diga para o meu povo que o meu povo vai ser assim, assim, assim. Não, ele sabia que os irmãos dele tinham chegado ali também derrotados, e se fosse voltar sem nada nas mãos, os irmãos deles também iam chegar lá e dizer assim, olha, o meu irmão Neemias está lá com o joelho dobrado, mas o povo já estava tão desgastado que não iriam acreditar. Ele disse, eu preciso de uma intervenção, eu preciso de algo divino, eu preciso
figueira. E diz que ele teve fome, e ele foi até a figueira, e a figueira só apresentou folhas. Muitas vezes, amados, as pessoas ali fora têm fome de algo, e nós só apresentamos folha para elas, só folhinha verde, porque nós somos cristãs. Nós colocamos na nossa testa, né? Nós somos cristãs, só apresentamos a folha, mas nós temos que apresentar o fruto para alguém comer, para alguém fazer a diferença, para com que esta fé, que essa pessoa também tenha esta fé. Quando olhou aquele homem, o discípulo olhou para aquela figueira e disse: Senhor, ela secou. E aí o que o Senhor responde? Ele disse assim, tende fé em Deus. Sabe o que a palavra estava dizendo para nós assim, de nós termos fé em Deus. De nós termos fé em Deus. Hoje o Evangelho se tornou, parece que, contos de fada. Muitas vezes as pessoas olham o Evangelho e querem que aconteça. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Todas aquelas palavrinhas que diz nas promessinhas. Mas ninguém quer ouvir, ninguém quer falar, ninguém quer saborear a parte que está lá, que é o sal grosso, ninguém quer comer. Ninguém quer sacrificar, ninguém quer esperar, ninguém quer ter aquela esperança. Não, eu posso, não, eu vou fazer, tem que ser amanhã. Amanhã tem que acontecer. Amanhã tem que acontecer. A palavra do Senhor diz não. Porque diz lá em Hebreus 11, e o versículo 1. Alguém procura Hebreus 11, versículo 1. Depois mais um amado aí já procura Hebreus 11, versículo 6. 11:1. Pode ler, irmão Gilmar? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é acreditar mesmo sem ver. A fé é a certeza daquilo que esperamos. A fé, amados, nós temos que ter certeza. Nós temos que botar nas mãos de Deus. Neemias, quando colocou o joelho dele no chão e colocou o problema para Deus, ele tinha certeza, ele tinha esperança. E ele esperava. Ele sabia, eu não tenho nada nas mãos. Eu sou um empregado. Vai saber lá se o rei vai me deixar eu sair. Vai saber lá se o rei vai se agradar de mim. Hoje nós temos os nossos problemas, amado, e não é diferente dos nossos dias. Nós lutamos que nem leões por os nossos problemas. Hoje o dia a dia, hoje a economia brasileira está numa falência. Hoje que nós recebemos hoje, amanhã já não tem. Hoje nós vamos lá e pagamos uma coisa, amanhã já está maior. Se você fizer um empréstimo, se você for pagar, quando você vê, você vai pagar 3 vezes mais. Por quê, amados? Porque muitas vezes nós não temos fé. Nós não temos fé de nós colocarmos nosso joelho. Nós não temos fé de nós colocarmos, Senhor amado, Tu é Deus, Tu é Senhor da minha vida. Eu sou fiel contigo na Tua casa. A Tua fidelidade vai ser dentro da minha casa. E se eu não sou, Senhor amado, eu quero começar a ser. Mas eu tenho a fé, Senhor amado, que Tu pode mudar. Eu não estou vendo saída, Senhor amado, eu não estou vendo a minha família. Talvez Neemias também falou para o Senhor, Senhor amado, eu não consigo ver o meu povo lá. Eu não sei o que eles estão precisando. Eu sei, Senhor amado, que o meu povo está sendo invadido, que o meu povo está sendo humilhado, o meu povo está sendo roubado. Mas um dia, Senhor amado, ele lembrou-se das promessas que Deus tinha. Amado, nós temos que nos lembrar das promessas que o Senhor fez conosco. O Senhor tem promessa com a minha vida, o Senhor tem promessa contigo, e Ele vai cumprir. Nessa noite o Senhor diz para ti, eu vou cumprir a basura e só tenha fé naquilo que eu tenho colocado. Se coloque. Às vezes, amados, nós nos colocamos diante de tantas coisinhas. Nós temos fé no dia de amanhã, nós temos fé que o pagamento vai sair, nós temos fé no fulano de tal, mas nós não temos fé naquilo que o Senhor tem falado conosco dentro da casa dele. Aleluia. O Senhor diz, e diz que Deus ainda guarda a fé.
Em Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém, amados? Aleluia. É galardoador daqueles que o buscam. É verdade. O Senhor. Nós só podemos agradar a Deus se nós crermos nele. Nós acreditamos em tantas coisas. Hoje nós estávamos lá, nós fomos visitar a irmã Natália, e quando nós chegamos na casa dela, nós olhamos naquela rua que sobe, tem ali um curandor que tem ali, né? Amados, tinha um monte de carros parados ali. E aí depois, quando nós estávamos vindo embora, o cara disse assim: Olivita, meu Deus, como é que essas pessoas podem acreditar? As pessoas hoje, elas querem ver. Verdade. Elas não querem crer no Hebreus 11:1. Elas querem ver algo. O povo de Israel, quando estava lá, né, no deserto, o que eles fizeram? Quando Moisés, né, foi para o monte? Criaram um bezerro. Eles queriam adorar, eles queriam ver alguma coisa. As pessoas entram para dentro da casa de Deus, se convertem, mas as pessoas não sempre com aquela esperança. Eu preciso ver alguma coisa. Eu não posso. Não, eu preciso ter um foco naquela flor lá. Não, se eu perder o foco naquela flor lá, aquela cor não vai vir. Amado, nós cremos que o sol amanhã vai aparecer. Mas o sol vai aparecer. Pode estar nublado, pode estar no disco, mas o sol vai se levantar, porque vai ter dia. Glória a Deus. Assim nós temos que ter a nós cremos neste Deus grande e poderoso. Nós temos que dar a Deus. Lá em Efésios 2, versículo 8, alguém acha? E também em Atos, versículo 1:3. Capítulo 1:3. Efésios 2, versículo 8 e Atos 1:3. Efésios 2, capítulo 8. Quem é que pode ler? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Amém. Porque, como eu estava falando antes, a compreensão do Senhor, de nós compreendermos que este Deus nos deu o Filho dele, o Salvador, e Ele dá. Através dessa doação, o Senhor está ajudando nós a termos fé. Porque nós, amados, o ser humano, nós somos muito agarrados, né? E aí até nós estávamos conversando com a professora Gilmar, né? A professora Gilmar disse assim: eu não sei se na hora assim eu também não ia fugir, né? E é verdade, irmão, nós seres humanos, né? Nós somos muito agarrados com a vida. Né? Se chegasse hoje e dissesse assim: olha aqui, ó, entrasse ali, e assim: agora vocês vão morrer, né? Aqueles que quiserem continuar firme nessa fé, fiquem na parede. O que não quiser pode ir, pegar seu carro e ir embora. Eu disse: amados, a gente ia começar a pensar. A gente pensou: mas Deus amado, mas por que isso? Né? Nós iríamos começar a gritar. Tem uns que tem uns que saem correndo, né? Saem correndo porque a gente ia começar a pensar: não, mas eu posso viver, se eu sair pelaquela porta eu posso viver. Então, amado, né? Quando aquelas mulheres estavam caminhando juntamente com aqueles ali, eu fiquei pensando: mas será que ninguém vai chegar ali e vai dizer: não, deixem elas viver, né? Deixem elas viver. Mas aquelas mulheres seguiram, pegaram o filhinho na mão, a outra vinha com o filhinho nas costas, né? E seguiram caminhando. Em nenhum momento eu vi elas olhar para trás, eu vi elas caminhando para frente, e aqueles soldados atrás delas. E elas foram atrás. A compreensão. Quando eu vi aquelas mulheres se ajoelhar e aqueles caras atirarem nelas, eu vi a compreensão. Delas compreenderem a obra de Deus. Nessa noite eu te pergunto: você tem compreendido a obra de Deus, que Deus tem feito por ti? Você tem compreendido aquilo que o Senhor tem feito por ti? Você que está nesta noite aí, nessa live, olhando, assistindo este culto, você tem compreensão do que Deus tem feito por ti? Você tem aceitado
a este Cristo, levado esse Cristo para frente? Fé é uma escolha. Atos 1:3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infláveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Amém? Ali fala sobre os discípulos depois da morte de Cristo. Amados, quando Cristo morreu, Cristo foi crucificado, talvez até os discípulos, né? Porque não estavam lá também, né? Mas eu digo, muitas pessoas que ouviram Cristo falar, que receberam o milagre, assim, mas esse homem, foi aquele homem que esteve na minha casa, orou pela minha filha. Mas esse homem foi que distribuiu, né, o pão e o peixe, orou e multiplicou. Agora esse homem está morto. Naquele certo momento, talvez muitas pessoas olharam para Cristo naquela cruz, eles pensaram, acabou a minha esperança, acabou algo que eu tinha planejado. E quantas vezes nós olhamos para Cristo e nós colocamos, acabou porque a minha história virou de um jeito, eu não tenho mais isso, eu não tenho mais aquilo, acabou. E diz que aí Cristo veio para o meio dos discípulos. Amados, deve ter sido o coração daqueles homens assim, mas eu vi esse homem morrer, eu vi esse homem, tirar esse homem da cruz. Agora o homem está aqui conversando com nós. O Senhor estava dando evidência, o Senhor estava mostrando para nós, a história estava mostrando para nós que Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Aleluia. Amados, eu não sei o que o inimigo está matando dentro de você. Eu não sei como é que você está. Eu não sei como você está aí dentro da tua casa. Eu não sei o que o inimigo matou dentro do teu coração. Mas nessa noite eu vim aqui te dizer uma coisa. O Senhor ressuscitou por mim e por ti. O Senhor está vivo. E Ele pode ouvir a tua oração. Ele pode ouvir o teu clamor. Ele pode ouvir. É só nós nos colocarmos. Eu imagino naquele dia, quando Neemias chegou no salão do rei, e ele iria novamente servir o rei. E já tinham se passado 4 meses. 4 meses que ele tinha recebido aquela notícia. 4 meses que aquilo doía dentro dele. Mas ao mesmo tempo que doía, ele tinha compreensão que Deus podia mover o coração do rei. Somente Deus podia mover o coração de Deus. O coração do rei. Naquele exato momento, quando ele entrou diante do rei, ainda por cima ainda tinha uma regra entre todos aqueles que serviam o rei. Ninguém poderia chegar diante do rei com cara triste, ou de beiço ou emburrado, porque era mandado ser morto na hora. E quantas vezes nós entramos dentro da casa do Senhor emburrado, né? Quantas vezes nós entramos dentro da casa do Senhor de mau humor? Quantas vezes nós entramos dentro da casa do Senhor, eu vou lá hoje só para dizer que eu vou. E o Senhor está aqui de braços abertos. Glória a Deus, aleluia. Tem filha? Tem filho? Eu vou te curar hoje. Graças a Deus. Hoje eu vou fazer a diferença na tua vida. Neemias entrou diante daquele rei. E disse que quando o rei olhou para ele, disse, algo está acontecendo com Neemias. Neemias não é assim, Neemias não é uma pessoa triste. Dentro dele deve ter alguma coisa, porque ele hoje está servindo para mim. A compreensão daquele rei, porque Deus tinha movido o coração dele. Porque se ele tivesse olhado como homem, ele teria mandado dizer para todos, olha, levem ele lá. A diferença, amado, daquele que tem Deus no coração. Daquele que tem a marca do Senhor. Ele disse naquele capítulo versículo que nós lemos lá em Neemias, né? Então disse o rei, o que me pedes? A resposta
respostas, ele poderia ter sido: olha, rei, está acontecendo isso. Não. O que ele diz? Então, orei ao Deus dos céus. Aleluia. Aleluia. A fé daquele homem, a fé, a ação, ele compreendeu. Primeiro, quando ele recebeu a notícia, ele teve a aceitação que somente Deus poderia mover. E ele também teve a ação de chegar diante do rei, se colocar primeiro diante de Deus. Orei ao Deus dos céus. Aleluia. Aleluia. Quantas vezes nós respondemos rapidamente e não pensamos: Senhor amado, me ensina a responder. Está nas tuas mãos o meu problema. Diz que é a oração, a menor oração que tem dentro da Bíblia, né? Orei ao Deus dos céus. Glórias a Deus. Quando aquele discípulo diz para o Senhor: tu amaldiçoaste e secou. E Jesus diz: tende fé em Deus. Aleluia. O Senhor estava nos ensinando tudo aquilo que você pedir com fé, mas é em Deus. Porque ele poderia te dizer assim: olha, por exemplo, naquele exato momento ali, Cristo estava como homem. Ele poderia ter dito: olha, teve fé naquilo que eu falei, ia acontecer. Mas ele exaltou a Deus. Ele diz: tende fé em Deus. Glória a Jesus. E o versículo diz assim: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: erga-te e te lance no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que o fará, o que diz, assim será com ele. Um monte, amados. Se nós olharmos humanamente o monte, hoje, é os nossos problemas, amados. Porque se nós pegarmos e ir para frente no monte, mesmo que nós tivermos um bom número de gente, e pá, vai levar muito tempo. Amados, mesmo que você levar os seus problemas para muitas pessoas, vai levar tempo para resolver. Mas se você crer que aquele Deus, que um dia deu o Filho dele por mim e por você, e que aquele Filho dele nos ensinou a amar este Deus, e nos deu essa oportunidade de nós crermos, e nós, amados, cada um de nós, ter a fé de se apresentar diante de Deus e pedir, Ele vai responder. Nessa noite, amado, era a palavra que o Senhor tinha colocado no meu coração, para falar aqui, para com a igreja e para com aqueles que estão sempre juntamente através da live. O poder da fé. De nós termos cada vez mais fé, amado. De nós podermos abrir o nosso coração. De nós podermos nos colocar diante de Deus. E nós estarmos presentes. E nós crermos que este Deus é Deus. Aleluia. E Ele faz a diferença. Graças a Deus. Amém, amados? Que nessa noite o Senhor nos abençoe, o Senhor nos guarde. Aleluia. E nos dê graça. Vamos ficar de pé, amados? Vamos ficar de pé, nós vamos orar. Vamos passar para o pastor Carlos, que vai estar colocando os avisos, mas nós vamos orar. E nós vamos estender essa oração também para essas pessoas que estão aí na live, que pediram oração, que se colocaram, que estão pedindo, que talvez pessoas que estão dentro de um hospital, pessoas que talvez já disseram: não tem mais nada que faça por ti, não tem mais nada, ninguém pode fazer mais nada por ti. Mas eu te digo uma coisa: o Deus que eu sirvo pode fazer. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O Deus que eu sirvo cura, liberta e salva. No momento certo, Ele chega e resolve. Papai querido, nessa noite, foi pregada a Tua palavra, Pai. Foi colocada diante de Ti, Senhor Jesus querido. E veio pedir a Tua bênção, Senhor amado, sobre a vida, Senhor amado, dos
dos teus servos, Pai. Aleluia. Abençoa, Senhor amado, daquele que está pedindo, daquele que está se colocando, Pai. Tu sabes, Pai querido, o problema, Senhor Jesus querido. Tu sabes, Pai querido, daquele que Deus amado que está passando, Senhor amado, por uma impossibilidade, Pai. Por aquele que está passando, Senhor amado, por uma dificuldade financeira, Pai. Por aquele que está passando uma dificuldade, Senhor amado, da saúde, Pai. Está pedindo, Senhor amado, que algo venha se mover, Senhor amado. Algo, Senhor Jesus querido, venha ser colocado, Senhor amado, diante de Ti, Pai. Nessa noite, Pai querido, diante da Tua palavra, Pai. Nós nos colocamos nas Tuas mãos, Pai querido, mais uma vez, Pai. E nós queríamos te pedir, Pai querido, para que essa fé, Senhor amado, venha ser acrescentada, Pai. Venha ser movida em nossos corações, Pai. Porque Tu, Senhor amado, nos deu uma prova viva do Teu Filho, Pai. Que um dia caminhou, Senhor amado, palmilhou Senhor amado, este mundo, Pai. Esteve aqui, Senhor amado. Conhece a constituição do Teu servo e da Tua serva, Pai. Querido Deus amado, um dia, Senhor amado, Ele foi crucificado, mas Ele ressuscitou, Senhor amado, para dizer para nós, Pai querido, que Tu é Deus e que Tu é Senhor, e que tudo Tu pode, Pai, e que Tu é o Deus do impossível, Pai. Nós entregamos nas Tuas mãos, Pai, a nossa impossibilidade, Pai. Tu sabes, Senhor amado, que a Tua igreja está precisando, Pai. Tu sabes que o Teu servo, a Tua serva está precisando, Pai. Senhor amado, abençoa, Pai. Abençoa as famílias, Pai. Papai querido, aquelas pessoas que ainda têm algo dentro do seu coração, Pai, que precisam ser libertas, Pai. Pessoas, famílias que estão orando pelo seu filho, pela sua filha, Pai. Por aqueles que estão dominados, Papai querido, pelos demônios, Papai querido, da droga, Senhor amado. Senhor amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que Tu venha entrar com a Tua intervenção, Pai. Por aquele que está no leito, Senhor amado, do hospital nessa noite, Pai. Está pedindo misericórdia, Pai. E Senhor amado, que recebeu, Senhor amado, talvez, Pai querido, um lampo, Senhor amado, que não tem mais o que fazer. Mas nós sabemos que Tu é Deus, Pai. E que Tu é Senhor, Pai. Por aquele que tem se ajoelhado na madrugada, Senhor amado. Tem buscado, Senhor amado. Senhor Jesus querido, nós colocamos nas Tuas mãos, Pai. Oramos pela cidade do Vale Real, Pai. Abençoa, Senhor amado. Abre as portas de emprego, Pai. Faz a diferença, Pai. E o ministério, Senhor Jesus querido, juntamente com os ministérios que tem dentro do Vale Real, Pai, que venham povoar, Senhor amado, que venham levar a palavra, Senhor amado. Muito obrigado, Senhor amado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus amado. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém, glória a Deus. Só um minuto, vamos dar então nossos anúncios finais, em nome de Jesus, né? Agradecendo a Deus por essa palavra, né? Sobre a fé, né? Sem fé, a palavra de Deus está escrito, né? Sem fé é impossível nós agradarmos a Deus, hein? Então nós temos que ter fé, essas duas letrinhas, né? Irmãos, hoje é culto de ensino, culto de estudo, né? Eu estava comentando, nós no culto de ensino nós temos que trazer a nossa palavra, né, irmãos? Nós temos que andar com a nossa espada na mão, né? A não ser que nós tenhamos uma memória que é um elefante, né? Aí o crente vem assim, Bíblia, né? O crente, ele tem que andar com a Bíblia, né? Temos que achar uma maneira ou outra de carregarmos a nossa espada. Na realidade, até no nosso trabalho, esses tempos, eu encontrei um ex-colega meu de serviço, ele diz, o Carlos virou pastor, né, dizendo, mas desde aquele tempo que ele trabalhava na viatura, irmão, eu andava com a minha Bíblia, atendia a ocorrência, eu estava com a minha Bíblia, né, estava ali. Aí ele disse, desde aquele tempo a gente já via, né, que ia aprender para esse lado aí, do espiritual, né? Então, é Deus que já vai trabalhando, né, na vida da gente, né, irmão? Nós temos que ser exemplo. Até no nosso serviço, não vou dizer que você vai puxar a Bíblia no serviço e pregar lá, né? Não, tu tem que ter, né? Se precisar, na hora de folga, ou no horário ali que está, né? Você pega a sua Bíblia ali, ó, e se alimenta. Amém? Alimenta da palavra. Aleluia, Jesus. Bem, meus queridos? Irmãos, domingo, às 19 horas, culto da família. Domingo, às 19 horas, né? Culto da família. E vamos orar, irmãos, pela nossa festa, né?
que é o dia 15. Nós vamos fazer somente o dia 15. Vai ser domingo de manhã. Então os irmãos, domingo de manhã, às 9 horas, né? Vai estar pregando o pastor Daciel Barbosa, né? Daciel Barbosa. Glória a Deus. Pastor Daciel, ali de Novo Hamburgo. Amém? Os irmãos orem pela vida desse pastor, para que venha ser uma bênção aqui no nosso meio. Amém? Jesus. E vamos, depois do nosso culto, sempre fizemos aquela nossa confraternização, não é normal. Então, ore por esse trabalho, ore por essas vidas. E os irmãos, vigiem, né, irmãos? Vigiem, porque o inimigo ele ataca antes e ataca, às vezes até durante o culto, e ataca depois do culto também, né? Às vezes a pessoa relaxa, né? Não, agora já passou a campanha, aí o inimigo vem dando uma paulada, né? Tanto que o inimigo trabalha 24 horas, né? Então vamos estar atentos aí, orando, jejuando, até que puder orar, jejuar, se consagrar, tirar um tempo de oração pela palavra, né? Jesus. Orar pela igreja, orar pelo pregador, pelos pastores, né? Me incluo nisso, pode colocar meu nome nas suas orações lá, ore pela minha vida, pela vida do pastor Gilmar, né? Que estamos na frente dessa grande obra aí, né? E precisamos, irmãos, das orações dos irmãos. Né? Então seriam esses nossos anúncios, né? Nossos anúncios, pastor Gilmar, mais alguma coisa? Seria isso. Agradecemos a Deus, coloca a tua mão no coração. Agradecemos a Deus. Então, domingo, nosso culto às 19 horas. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus, que a comunhão do Espírito Santo, esteja com todos nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Dê um abraço no teu irmão. Estamos pedindo em nome de Jesus. Agradecemos nossos amigos internautas e até domingo, se o Senhor nosso Jesus Cristo não vier. Deus abençoe a tua casa.